Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para trazer conversa boa para você, um papo inspirador, uma conversa que vai te ajudar a pensar e a repensar sobre o que você está fazendo, o que você pode fazer e todas as possibilidades que a vida nos traz, porque temos muitos caminhos a seguir e a gente aprende com as pessoas com quem a gente conversa, né, Theo? Exatamente, a gente aprende vivendo e aprende batendo um papo, tomando um cafezinho. Daniela Santos, minha parceira do Entrevista com Elas. Teodora Malacrida, estamos aqui mais uma vez para conversar e obrigada pela sua audiência. Se você está no YouTube, fique com a gente. Se você está nas plataformas de áudio, continue ouvindo. De repente você está dirigindo, fazendo alguma coisa. É muito legal isso do podcast tá também, junto, né? Exatamente, a gente vai junto onde você levar a gente. Em todos os lugares. E a gente tá aqui, ó, se você tá vendo, você já percebeu que a gente tá no estilo, né? Estamos lindas, né, Dani? Se você está ouvindo, eu estou com um blazer rosa muito chique. Chiquérrima. E Theo está com uma blusa branca lindíssima, com detalhes bordado maravilhosos. Da onde, tá Theo? Super em alta esse bordado, linda, Dani. essa blusa é linda, Amei maravilhosa. Esse drapeado aqui também. Da Brana. Brana, mais uma vez, presente no nosso Entrevista com Elas, Dani. Muito obrigada, Bruna da Brana, por acreditar nesse projeto lindo e mandar esses looks maravilhosos pra gente mostrar aqui pra vocês. Já segue elas aí também agora. Segue lá, Brana, no Instagram. E vamos começar então? Ai, vamos. Dani do céu. Conversa gente, nós boa, já hein? entrevistamos essa pessoa várias vezes na época da TV, né, Dani? Várias vezes, nem sei quantas. Muitas vezes. Mas claro que nunca foi um bate-papo assim, Não. formal, né? Era muito mais formal, porque nós éramos formais Éramos demais, formais, né? e sempre com algum conteúdo rapidinho, de alguma notícia rápida que estava acontecendo. Não era conversar como é agora, né, Theo? Agora hoje não, minha gente. Hoje nós vamos bater um papo, nós vamos conversar com Ariel Lopes Torres, o diretor do campus da Unemate aqui de Tangará da Serra. Estamos importantes, Theo. Muito importante, Seja Ariel. bem-vindo, Seja Ariel. bem-vindo. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Theo. Eu que agradeço de estar com vocês aqui. Realmente, a gente já falou muito, né, na TV. Muito. Hoje, um papo diferenciado. Um papo diferenciado e vocês já perceberam, pelo menos quem é daqui de Tangará da Serra, né? Lopes Torres. Duas famílias importantíssimas em Tangará, né? Com muita história, né, Dani? Muita história, vai longe, hein? 1h30 Uma hora e é 30 é pouco. É pouco tempo para tanta conversa, né, Theo? Tanta conversa. Ariel, vamos começar pelo começo? Daqui a pouco a gente vai para contextualizar essa história familiar, mas por hoje. A gente tentou algumas vezes ajustar a agenda, porque a sua vida é corrida. Como é que é ser o diretor do campus da Unemate aqui de Tangará da Serra? Como é que você definiria esse momento atual da sua carreira, da sua vida? É uma responsabilidade muito grande, porque eu acredito muito na educação. E a Unemate, aí ela tem uma função social muito importante. Primeiro porque é a universidade do povo do estado do Mato Grosso, né? Ela é estadual, pública, né? E outra porque a universidade ela tem um processo de transformação de vida através de uma formação, de uma profissão. Qual é a sua formação? Eu sou contador. Filho da Unemate. Filho da Unemate, formado em 1994 na Unemate, campus Tangará. Então, e a sua vida foi transformada através da educação, né? Conta um pouquinho, Ariel, como é que foi a sua história? Como é que você escolheu por contabilidade? E depois, como é que você continuou nessa carreira acadêmica? Eu sempre... eu primeiro fui bancário. Foi o primeiro trabalho meu. Comecei com 14 anos no Banco Bandeirantes, aqui em Tangará da Serra. Chamava Banco Bandeirantes, né? E na época eu gostava muito do banco da área da contabilidade. Aí eu fiz técnico em contabilidade na Escola 29. Ah, você é filho do 29 também. 29 também. E aí depois de algum tempo no banco, 8 anos, aí saí do banco, montei uma empresa. Tive uma empresa durante 9 anos. Empresa do quê? Vendia colchões, multicolchões. E durante esses 9 anos nessa empresa, fui convidado para dar aula na Unemate, na época, fazer um seletivo. Uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, falei, vou lá, vou ver como é que é esse negócio. e entrei na Unemate, comecei como docente em 98.
Depois de 3 anos, aí vendi a loja e fui para a Unemate. Falei, não, Nossa, você abandonou Você apaixonou tudo. pela É, docência, pela universidade? A docência, ela é inexplicável nesse sentido. Eu acho que Sério? quando a gente... se você se propõe a dar aula e gostar, você não vai parar mais. É maravilhoso. Eu Deus. falo que a sala de aula é um lugar sagrado, né? Porque é o lugar do conhecimento, de expansão de consciência. Então, eu realmente concordo com você. É um lugar apaixonante. Daqui a pouco Dani- nós vamos influenciar Dani a ama Tel isso. a ser professora também. Não, eu também tô sentindo aqui, porque Dani já está nessa área, né? Tá indo pra lá. Um pouco lá, um pouco não, cá. um pouco... Mas, né? Tô de olho, né, Tel? E eu defino assim, sabe? A questão ser professor é assim, é aquele que se propõe a ensinar e é o que mais aprende. Sério. Então, isso que a gente Ai, que acho que se bonito. apaixona por ser professor. E eu realmente, é a segunda vez que eu escuto essa mesma frase, Ariel, vou contar aqui. Eu peguei aula no Paraná, na faculdade de jornalismo, e tava muito preocupada, né? Porque a gente se preocupa com uma sala de aula, né? E meu pai foi professor. E meu pai falou, fica tranquila. Professor aprende muito mais do que ensina. Ai, que E é isso. lindo. Aham, é isso. É exatamente Né? Que isso. gostoso. E aí você, além de você aprender muito, a interação que você tem com os seus alunos, né? A troca Aham. de experiência. Você vê o processo que é de... Eu falo assim que a gente recebe meninos e meninas na universidade e depois entrega para a sociedade de profissionais. Ai, que Então, é um gostoso. processo de transformação muito bacana e a gente vivencia isso. Às vezes, já chegou assim um aluno e falar, professor, eu fiquei aqui 5 anos na universidade, estou saindo, parece que eu não aprendi nada. Nossa. Eu falo assim, você aprendeu tanto que você não tem nem consciência, não tem essa dimensão, mas você aprendeu muito, você é uma outra pessoa depois de 5 anos na universidade. Ó, eu nunca estive do lado de lá, mas quando a gente está do lado de cá, que a gente olha para o professor, você fala, meu Deus, aquele ali já me deu aula. Putz, nossa, sensacional, cara. Eu fui aluna daquela pessoa. Deve ser top pra vocês isso, não deve? Não? Fala. Vocês não ficam assim? Porque deve dar um orgulho tão grande. Não, Ariel, é que pra acostumado, né? gente É acostumado. Mas Eu, você sinceramente, deu me aula. ficava constrangida. Porque eu acho, quando a pessoa me chamava de professora, parecia que ela tava me elogiando, sabe? Todo mundo, professor, eu... Sabe Meu quando você não Deus. sabia lidar com a situação? Mas pra você isso já é natural, claro. Quantos anos fazendo isso? Mas dá um certo... você se sente Eu sinto. lisonjeado, não Eu sente? sinto um prazer, assim, é prazeroso a pessoa falar, ô professor, Nossa. é muito legal. Assim, você se sente que você fez parte, né, do processo profissional daquela pessoa, né? Vocês entrevistaram esses dias aqui alguém, o Emílio, que foi meu aluno. Ai, Toda vez eu gente. encontro ele fala assim, meu professor. e Olha tal. isso. Então, assim, aí você vê, são várias pessoas, assim, que você conheceu há um pouco mais de 20 anos, de repente, né? E que passou por esse processo, que passou lá contigo. Então, assim, isso é gratificante. Que realmente marcam a vida das pessoas, dos alunos. Né? Demais. E aí você fez esse temporário, e aí você resolveu realmente seguir a carreira acadêmica, foi fazer mestrado, foi para doutorado. Compartilha um pouquinho como é essa experiência com como a é que foi esse pesquisa, Ariel. Como é processo, que né? é você seguir essa carreira? Quando eu comecei em 98, a gente não tinha nenhuma especialização, né? E era muito difícil você dar continuidade nos seus estudos. E um grupo de professores da Unemate, mais ou menos em 12 colegas ali da Unemate, nós fomos fazer uma especialização em Lavras, Minas Gerais. Ah, A gente recebia o material durante 6 meses, estudava em casa, fazia todas as atividades, e depois de 6 meses você ia lá e ficava 10 dias lá em Lavras, fazendo as avaliações. Então, para fazer uma especialização, né, uma pós-graduação lá do Censo, era dessa forma. Então, nós fizemos, eu e mais uns 12 colegas ali da Unemate, fizemos uma especialização no ano de 98, 99, 2000 em Minas Gerais. Aí depois, em 2001, surgiu uma oportunidade de fazer um mestrado de uma faculdade de São Paulo e em parceria com a Universidade da Espanha, Universidade de Extremadura da Espanha, e que fez um convênio com o governo do estado de Mato Grosso. E aí teve alguns professores da Unemate que participaram. E a gente, daqui de Tangará, alguns participaram. E eu fui um desses, né? Aí fiz um mestrado em administração financeira. meu Deus. Nessa universidade. Aí, na época, tinha que fazer algumas disciplinas lá na Espanha. Fizemos 2 disciplinas lá na Espanha, em 2001. Nossa, Quanto tempo que você ficou lá? experiência! Imagina. Ficamos lá em torno de 20 dias na Espanha.
Aí fizemos duas... Que cidade? Badajoz, da província de Extremadura, né? Então, ficamos lá, fizemos duas disciplinas, foi uma experiência muito Mas em marcante. português ou em espanhol? Essa região da Extremadura, ela é divisa com Portugal. Então, tá. ali eles falavam muito portunhol, né? Sim. E a gente teve uma preparação, assim, meio rápido também para aprender algumas coisas, né? Então, foi muito bacana. Essa foi a formação minha mestrado. Então, fizemos esse mestrado, depois tivemos que fazer o reconhecimento dele no Brasil, um processo também que não foi fácil, mas Tipo fizemos. revalida? Isso, fizemos revalidação. Difícil. É difícil. Muito. Que grau de dificuldade? Nós ficamos, não sei, acho que 5 anos ou mais depois tentando correndo atrás da validação, até conseguirmos. Burocrático, ai, né? gente, já dá até palpitação esse negócio. Mas chega, né? Chega, dá certo. Tá certo, você não tem que ser quem Deus. gosta. E se a gente está na carreira acadêmica, você tem que fazer. Aí, eu sempre estive muito à frente na gestão da universidade. Então, aí terminei o mestrado em 2003 e fui deixando. Aí comecei a fazer um doutorado em 2014, que eu comecei a fazer o doutorado aí. Em que área? Em ciência política. Né? Nossa. Na Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Mas online ou você fazia lá? Nós fizemos um convênio, os professores vinham dar aula aqui. Que legal. A gente chama DINTER, né? É um doutorado interinstitucional. Então, os professores vinham, davam aula aqui, de vez em quando, só que a gente ia lá, algumas disciplinas lá. Nem tinha online naquela época, né, Ariel? Não. O online é recente, né? Era. Então, aí fizemos esse doutorado e defendi ele em 2020, na pandemia. Uau! Faz pouco tempo, então. Pouco tempo que eu defendi meu doutorado. E nesse período de mestrado e doutorado, não tem sala de aula? Nesse time de doutorado eu fiquei só 1 ano afastado. Tá. Para fazer o doutorado, só para escrever. O outro tempo eu tive na gestão da universidade. Né? Entendi. Foi na época que eu fui vice-reitor. Então, pensa bem. O Ariel, ele chegou à reitoria da Unemate. É reitoria? Aqui você é diretor. Aqui é diretor, mas ele foi para... Você esteve em Cáceres. Quanto tempo em Cáceres? A princesinha do Pantanal adora. Eu fiquei 8 anos em Cáceres, né? A Unemate, assim, cada campus tem a sua diretoria, mas a reitoria é só uma em Cáceres. Então, lá nós temos um reitor, o vice e 7 pró-reitores. Eu fui em 2010 para Cáceres, fiquei 4 anos como pró-reitor financeiro. Tá. E aí depois fui eleito vice-reitor. Né? A reitora era a professora Ana de Renzo e eu fui vice-reitor de 2015 a 2018. O que leva a escolherem a votação? É eleição. É eleição para a reitoria? É eleição. Os 3 segmentos, né? Você fez campanha. A gente faz campanha no Mato Grosso inteiro, porque são 13 campos, a gente roda em torno de quase 12 mil quilômetros fazer campanha. Porque 30 dias, 40 dias de campanha, e aí todo mundo vota. O colégio eleitoral é por volta de 25 mil pessoas. Então, é bastante gente. De todos os campos. Todos os alunos. Aluno vota também. Alunos, técnicos e professores. 3 segmentos. Dani. E aqui, você é diretor do campus, envolve quantas pessoas que você tem essa responsabilidade, somando alunos, professores? Qual que é essa dinâmica do campus aqui? O campus aqui ele tem 2 diretorias. Tem a diretoria que eu ocupo, que é uma diretoria chamada Política, Pedagógica e Financeira. E tem outra diretoria administrativa. Nós temos um diretor administrativo também, o André. E aqui nós somos a comunidade toda é em torno de 3 mil pessoas. Nós temos em torno de 2.500 alunos, nós temos professores professores nós temos 221, aí mais os técnicos, né? E mais os terceirizados. Então, a comunidade toda são 3 mil pessoas. E qual que é o desafio, assim, maior? Qual que é a maior dificuldade, o maior desafio? Enfim, ser o gestor do campus aqui, para você, o que você diria? A educação pública, ela é difícil, né? Porque, assim, é cara a educação, é tratada como cara, né? Pela maioria dos nossos governantes. Porque a educação você faz com pessoas, né? E, por exemplo, o nosso orçamento da universidade, 80% é para folha de pagamento. Então, falar, mas vocês gastam o dinheiro todo de vocês na folha, porque você faz educação com pessoas, professores. Sim. Então, o grande desafio é esse, né? É você
conseguir administrar os recursos, e uma vez que eles vão todo para a folha, então você tem poucos recursos para investimento. Para fazer outras coisas, Para manter né? as outras coisas. Então, esse é o desafio maior para o gestor da universidade. Mas, por outro lado, aí a gente tem, esses são os desafios, mas você tem a satisfação e as gratificações, né, os prazeres também da educação. Olha só que interessante. Você é contador, você já vai para os números, para essa parte financeira, racional e tal. Essa pergunta eu faço para muitos líderes. Qual que é a sua grande dificuldade? E as pessoas sempre respondem pessoas. Lidar com gente. Para você não é um problema, porque assim, cada pessoa é um universo, as reclamações, né? E aquela coisa toda que a gente sabe. Como que é para você? Você sabe, eu não vejo como o maior problema as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem qualidades e defeitos. Aham. E a gente tem que aprender a trabalhar com as pessoas e potencializar as qualidades delas. Ah, mas não é todo mundo que é um ser humano assim. Evoluído. Evoluído. E às vezes eu ouço os colegas falam assim, Pô, mas eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Fala assim, você não tem que gostar. Você tem que escolher alguns para gostar e ter amizade, levar para casa, fazer festa e sair, né? E o resto a gente tem que trabalhar. Profissional, né? Ser profissional, Exatamente. né? Então, aí, o ser profissional, né? O fazer gestão de pessoas, que não é uma tarefa trivial, mas eu acho que, assim, você tem que pensar, assim, todos nós temos qualidades. E quais são as suas qualidades que eu posso explorar ela no sentido de agregar a um projeto que eu quero, que nós queremos. Uhum. Então, esse é o grande desafio e objetivo maior do gestor. Uhum. Lidar com as pessoas, fazer com que ela cumpra a ideia do seu projeto. Sim. E junto focar e traçar esse objetivo para ter um êxito. É um trabalho diário isso, né, Ariel? É um trabalho constante. diário. E nesse sentido de procurar ver o lado bom das pessoas, a espiritualidade ajuda bastante, não ajuda, Ariel? Você percebe isso? Com certeza. Chega aquele momento que você fala, só Deus para me ajudar nessa situação, não tem isso? Tem muito. Hoje eu recebi 2 professoras da enfermagem que acabaram de defender doutorado. Elas estudaram a saúde mental dos universitários. Meu Deus, onde elas chegaram? Qual a conclusão? Pois é. Aí você Hoje em dia dá até medo. O que você falou da espiritualidade. Então, elas estudou a questão da depressão, suicídio, tudo na vida dos acadêmicos. 90% dos acadêmicos que têm uma religião, né, como você colocou, espiritual, né, que é uma pessoa que tem um propósito de vida, tem menos probabilidade ou nenhuma de suicídio. Sim. Ela constatou nessa pesquisa. E é uma pesquisa que ela constatou nos universitários, nos acadêmicos de Tangará, e também ela disse que bate com as outras pesquisas feitas fora. Então, assim, quando você falou dessa questão né, do espiritual, a gente precisa... os grandes teólogos dizem assim, que todo ser humano tem um vazio muito grande interior, do tamanho de Deus. Então, a gente precisa de Deus para preencher esse vazio e dar força, fé e esperança para o dia a dia. E você coloca tudo isso no seu dia a dia, no seu trabalho também, porque o Ariel também tem história, nós vamos chegar lá. Com o pezinho na espiritualidade, na verdade, o corpo inteiro, a alma inteira, né? E você coloca isso também, Ariel, isso daí no seu dia a dia, no seu trabalho. Com certeza. Esse vazio grande que eu tenho, eu preencho ele, né? Preencho, com certeza, né? E busco sempre. Você tem essa intimidade com Deus? Tem a intimidade. Precisamos ter, né? Para preencher esse vazio. A gente precisa de ter esperança, fé, por um amanhã melhor, por uma juventude mais pujante, uma juventude que possa ser melhor do que a minha, do que a de vocês, do que a dos meus filhos. Então, tudo isso a gente tem que buscar e preencher e ter isso, né, na vida da gente. E isso nos dá força para o amanhã. Olha que coisa linda. E a gente falando sobre isso, Ariel, a sua história de vida, ela está vinculada também à igreja, porque seus pais são pioneiros em Tangará. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, que é bem interessante a história. E eles representavam igrejas, né? Eles trouxeram... Como que é? Tem uma história com pioneirismo ligado a começar a igreja em Tangará, não é? Conta um pouquinho pra gente essa história. De onde vocês vieram? Não, de onde eles vieram, né? Eles vieram. A família da minha mãe é carioca e a família do meu pai é mineira. Olha! Né? E aí eles saíram de Minas e do Rio e vieram para o norte do Paraná.
atrás da terra, do lavrar a terra. Mas lá eles eram meieiros, né? Aí, quando loteou-se essa região nossa aqui, de Tangará, e venderam terras ali naquela região do norte do Paraná, meus avós compraram terra aqui, aqui em Tangará. Então, a minha família da minha mãe chegou aqui em 1961, e a família da minha mãe é toda da Igreja Batista. E a família do meu pai chegou aqui em 63 e são da Igreja Presbiteriana. Então, chegaram aqui e também já montaram a igreja para congregar, para juntar os irmãos, né? Porque Tangará era pequenininha quando eles chegaram. A minha mãe conta que quando ela chegou aqui em Tangará tinha 3 casas, né? Em 1961. Que meu avô, num caminhão, eles gastaram 12 dias do Paraná até a Nova Olímpia. E Nova Olímpia desceram ali a mudança, porque não tinha como subir a serra. Aí depois meu avô foi subindo as coisas de carroça. E aí tinha 3 casas aqui. Meu avô pegou numa dessas casas, foi lá e combinou, puxou uma lona no eitão da casa e foi colocando as coisas ali embaixo, para depois construir a casa dele no machado e no traçador. Meu Deus do céu! Fala o nome dos teus avós. Meu avô materno Jonas Lopes. Já ouviu falar? Quem é de Tangará, né? Mas... pai de Daniel do Indéia, né? Que foi vereador também. E meu avô paterno meu avô foi vereador Nilo Torres. Aí, meu pai foi vereador também, né? Ari Torres. Então... Jonas Lopes é nome de escola. Nilo Torres, nome da avenida do shopping, né? Isso. E o outro nome que você falou? Ariel Torres. Ari Torres. Ari Torres, meu pai, é dono da UPA. É nome da UPA, né? É o nome da UPA. É verdade, da UPA. Meu pai foi vereador no primeiro mandato aqui, quando Tangará foi emancipado, em 1976. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, né? E a prefeita era a dona Thaís. A primeira prefeita de Tangará. Aí o vice-prefeito faleceu no acidente. Meu pai era presidente da Câmara e virou prefeito por umas férias que a prefeita tirou na época da dona Thaís. Então, ele virou o primeiro prefeito por 40 dias. Isso acho que foi em 1980, se eu não me engano. Vocês são em quantos irmãos, Ariel? 5. 5? 5. Quantos estão na educação? Hoje, 4. Eu tenho 3 irmãs, todas elas são da área de educação. Só que uma abandonou. Ela é artista, né? Ela mexe hoje com patchwork. A irmã mais velha, que mora em São Paulo. As outras 2 são professoras do município e do IPS, a Ilma e a Luimar. E o Wesley, né? Que é advogado, mas agora também virou diretor do IPS. Então, assim, só a mais velha, que é da área de educação, mas que não está na educação hoje, né? O IPS também tem alguma história com a família de vocês? O IPS a fundação do IPS, né? É com a Igreja Presbiteriana, né? Tá. Qual a gente pertence. A Igreja Presbiteriana, quando ela veio para o Brasil, ela tinha como filosofia de, em cada lugar, montar uma igreja e uma escola. Sim. Então, ela montou algumas escolas no Brasil, né? E isso se ramificou, né? E hoje, por exemplo, o Mackenzie é da Igreja Presbiteriana. Olha. A Universidade Federal de Lavras, ela era da Igreja Presbiteriana, depois a União encampou. Então, assim, a Igreja Presbiteriana é forte nessa área da educação também. E nós tínhamos aqui o Reverendo Marcos, que perdemos ele há poucos dias, né? Sim. O Reverendo Marcos era o nosso pastor e começou esse projeto do IPS junto com a irmã minha, a Ilma. A Ilma foi a primeira monitora na época ainda, que era muito jovem, né, ali no IPS, né? E ela aposentou ano passado no IPS também. Ela aposentou. Aposentou, 35 anos lá no IPS. Nossa! Que interessante. Mas os teus irmãos nunca quiseram a universidade? A minha irmã mais velha deu aula na Unemate também, um período, né? Ela formou em letras e aí depois ela foi um período para a Unemate também, deu aula lá também, né? E as outras foram para a educação básica. Ariel, e vocês tiveram influência ou incentivo do seu pai, da sua mãe, com relação a estudar, a seguir essa carreira na educação? Porque, assim, todos os filhos foram, né, estudar e foram para a área de educação. Teve esse incentivo deles ou foi coincidência? Como é que foi isso? Eles, assim, sempre faziam muita questão que a gente estudasse, né? Porque eles assim que a educação é o caminho, né? É o caminho, é a educação que te dá uma profissão. Então, assim,
pense nisso, vocês têm que estudar, vocês têm que aprender. E meu pai, ele era uma pessoa, assim, muito culta. Ele, apesar de não ter estudo, na época ele tinha o 3º ano primário, mas ele era uma pessoa muito... vamos dizer assim, tinha uma sabedoria muito grande. Sim. Aquelas pessoas que são inteligentes sem ter estudado. Tem algumas pessoas que são assim, você vê com uma inteligência acima da média, não é? A sabedoria, que é uma coisa meio nata, né? Porque o conhecimento, às vezes, a gente adquire, né? E a sabedoria, isso é mais nato, né? De você transformar o conhecimento num saber que você pode utilizar de alguma forma. E ele tinha isso, né? Então, ele sempre colocou a importância do estudar para a gente. E isso fez com que a gente sempre pensou, todos fizeram com muita dificuldade na época, fizeram uma faculdade, né? E isso acho que... porque a faculdade, ela tá mais fácil, vamos ser sinceros, né? Ela está mais fácil a entrada e estudar, fazer uma faculdade, não tem muito tempo, né? Diga-se de passagem, porque quando eu fiz a minha também em 2002, 2001... Gente, que sufoco, vocês não têm noção. Nem o FIES eu consegui, nem o FIES. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá tudo tão fácil. Acho que talvez por isso, tá, Ariel? Que muita gente não dá valor. Porque tá tudo tão fácil, assim, você rapidamente, não sei agora. Mas até o ano passado, rapidamente vocês conseguiam entrada pelo FIES. E são várias as formas. É Enem, é vestibular. Antigamente era só vestibular. Ralação. Lá em Prudente... região de onde eu vim, a Unesp, extremamente forte até hoje, como a Unemate aqui, passada. Como que conseguia passar sem fazer cursinho? Não passava. Então, era muito difícil da gente entrar até nas particulares, né? Aí... Hoje em dia, acho que o pessoal não anda dando muito valor, né, Ariel? E só para comentar isso que a Théo tá falando, Ariel, e assim, que tristeza quando a gente vê uma evasão de alunos na universidade pública, né? Mas, tipo, o que tá acontecendo? Cadê os alunos? Como é que você vê isso? Qual é a sua leitura desse cenário? Assim, é uma preocupação que a gente tem. E, primeiro, isso se agravou após pandemia. Então, a pandemia foi um marco aí, né? Um recorte que a gente tem que fazer no tempo e estudar essa situação. Sim. Muitos jovens, depois da pandemia, eles tiveram que trabalhar. E isso, às vezes, tira a oportunidade, às vezes, de estudar. Por outro lado, hoje, a questão das mídias sociais, né? Você ser um influencer, um youtuber. Às vezes, assim, as pessoas veem as coisas com uma certa facilidade. Exatamente. E as coisas, às vezes, rápido. Não preciso fazer uma universidade, não preciso estudar. E eu tenho conversado bastante com os nossos calouros, essa situação lá. E tenho dito para eles assim, faça uma universidade. Se você... Fiquem aqui com a gente 4, 5 anos, tem uma profissão. Não importa se você vai fazer letras, biologia, contabilidade, agronomia, jornalismo, mas você ter uma profissão é essencial. Porque a universidade, primeiro te dá uma profissão. Mas, além de uma profissão, ela te dá um poder de análise, de criticidade, de visão de mundo muito além da sua profissão. Então, você... ser um contador não significa que você vai só abrir um escritório de contabilidade. Você vai empreender, você vai ter uma empresa, mas você tem uma visão diferenciada, porque a universidade propicia isso para os alunos, né? É tanto que a gente, às vezes, vê muitos políticos, né? Às vezes, não gosta da universidade, que a universidade, o povo é muito crítico. Mas é o papel da universidade. Exatamente. A gente lá, a gente tem o diverso, a gente tem o multi, a gente tem o pluri. É tudo ali dentro da universidade. Porque ali ferve as ideias, ali ferve o debate. E isso é importante, a gente criar essa consciência nos jovens. Então, o jovem que passa pela universidade, ele é diferenciado em todas as áreas da sua vida, quer seja na área política, na área econômica, social, financeira, ele vai ser diferente quando ele passa pela universidade. Então, assim, eu tenho trabalhado isso bastante com os nossos acadêmicos. Faça a universidade, não desista. Mas eu estou fazendo administração, eu vou fazer o quê depois? O que você for fazer depois, o curso de administração vai te dar um preparo, ajudar. Né? Ainda então, mais assim, administração. Então, assim, são todos os cursos, né? Vou fazer letras. Aí fazer letras, você vai aprender
uma das coisas difíceis que é fazer uma análise de discurso, né? Uau. Você conhecer a literatura brasileira, a literatura africana, a origem da nossa literatura, né? Os grandes escritores brasileiros. É muito interessante. Então, assim, tudo isso vai te dar uma base, vai te dar um poder de debate, um poder de criticidade referente às coisas que a universidade propicia para você, né? Então, isso é bacana. Então, hoje a Unemate, esse ano, ela fez 45 anos. E o nosso lema é: a gente forma e você transforma. Uau! Isso faz total sentido. Profundo. É profundo. Faz total profundo. sentido. Esse é o processo da educação superior. É o processo de transformação. Como é que você vê? Você consegue vislumbrar um futuro próximo, assim, para a universidade? O que vem pela frente? Essa questão do online, hoje em dia... Eu sou aluna lá, né? Falando isso para o público, aqui a gente já conversou. E a gente vê assim, os alunos já perguntam, eu sou aluna do mestrado, os alunos perguntam, professor, vai ser presencial ou online? Virou hábito, os alunos estão habituados com o online. Isso vai se tornar uma realidade? Como é que você vê, assim, essa projeção para o futuro do que vai ser o curso superior? Nós tínhamos muito medo do online. Nós, eu falo assim, enquanto docentes. Sim. E quando veio a pandemia, nós fizemos, assim, uma capacitação rápida de 3 meses. A Unemate capacitou todo o seu corpo docente, mais de 1.000 professores, para dar aula online. E a gente estava assustado, né? E tínhamos medo. E foi uma experiência marcante e que não tem mais volta, né? Meu Deus do céu! Hoje, os cursos nossos, todos eles têm em torno de 25% de disciplina de forma online, remota, né? Então, isso é necessário, isso hoje faz parte da vida, mas o presencial é muito importante. Essa troca de experiência do dia a dia do professor com os seus alunos, as colegas de turma, entre outros cursos, a vivência da universidade, nada substitui isso. Então, assim, é importante a formação, se você não pode fazer uma formação presencial durante o dia, faça à noite, mas você precisa desse convívio lá da academia. Isso é essencial. A educação, ela está passando por esse desafio e a gente tem feito, assim, várias reflexões com relação a isso, os conselhos da universidade têm discutido muito isso, mas a gente ainda acredita que, por enquanto, não tem ainda como a gente substituir 100%. Então, hoje a gente está com 25% e tem sido uma experiência, acho que, assim, exitosa. Mas se chegar a 100%, você imagina se chegar a 100%, ninguém mais vai à universidade? Nós vamos ficar, onde que vai aqui, parar vocês isso? lá. Onde vai parar? É isso que eu tenho medo, sabia? Isso que eu tenho medo. E isso daí tá começando, não sei, eu tô falando besteira talvez, mas eu tenho medo, assim, do fundamental, tá nesse... Dos pequenos. Dos pequenos, sabe? A base que eu acho que... eu sou do toque, eu sou da presença, então me amedronta muito. Não sei como seria a minha reação fazer hoje um mestrado, um doutorado, uma pós online. Não sei. E as pessoas são muito de hábito, né? Pode ser. A gente vai acostumando. Acho que a pandemia trouxe muito isso. A gente ficar em casa e ficar muito online. Então, a gente foi acostumando. Voltar para o presencial, parece que as pessoas já estavam acostumadas a ficar online, entendeu? A gente voltou no início de 2022, né? O presencial. Mas eu estou sentindo que esse semestre que a gente está um pouco mais... À vontade. Mais à vontade, sorrindo mais, conversando mais espontâneo. A universidade, nesse semestre, eu nunca fiz tantos eventos igual a gente fez esse semestre. Eu acho que isso é bom. As pessoas estavam muito reclusas. Tá. E esse poder e essa questão dessa reclusão, às vezes, adoece. Uhum. É verdade. Nós somos ainda seres bastante sociais. Né? Nós precisamos Precisamos continuar, gente. Desse contato, desse relacionamento. Então, eu acho assim, que uma parte boa da universidade a gente pode fazer online, mas não podemos ser totalmente online. Não. Porque nós precisamos conversar. A questão, eu coloquei assim, do professor, né? O professor ele precisa conversar com o aluno, porque o aluno ensina muito para o professor também, né?
o dia a dia, a sua experiência, o seu aspecto cultural, social, nos ensina também. E a gente precisa desse relacionamento, essa troca, né, Sim. de informações. Isso é importante. Alguns cursos também, por exemplo, você pega um curso de agronomia, ele precisa estar lá para ir para o campo, né? Ele precisa ir lá para a roça. Os meninos da enfermagem precisam ir para os laboratórios, né? E lá ter acesso lá aos seus laboratórios, seus equipamentos, os seus corpos lá, né? As suas peças, como as meninas chamam, né? Precisam disso, né? O pessoal da biologia precisa ir para o mato, para o campo, né? Ver lá como é que tá lá os seres vivos. Então, assim, a gente precisa... o contador, ele precisa estar lá dentro do laboratório para conhecer o sistema, ele precisa ir para as empresas. Então, o relacionamento... Nada vai substituir o relacionamento interpessoal. Então, a universidade, ela precisa disso também. Ela precisa... Porque é a base. Porque, vocês falaram, assim, umas dificuldades, a questão de relacionamento humano. Se você fizer um curso online, como é que vai ser o seu relacionamento humano depois, enquanto profissional? Pois é. Eu acho, por isso que eu fico preocupada e eu penso que a gente não pode deixar isso acontecer, o 100% online, gente. Eu penso dessa forma, não podemos, porque vai faltar tudo isso. Vai faltar. Ariel, deixa eu te perguntar com relação a cotas. É um assunto bastante atual. Eu vou te falar a minha visão. Eu fiquei muito tempo, uns 20 anos, acho que longe da universidade, de quando eu fiz faculdade lá em Londrina, né? Eu fiz jornalismo na UEL. 20 anos, também não tinha viés, não tinha ProUni, ou era universidade pública, ou eu não sei o que eu faria. Então, assim, muito dificuldade naquela época. E depois voltei agora para frequentar o campus. E eu voltei para dar aula, que eu fiz um seletivo para substituir professor, período curto. Mas eu realmente observei o que eu não observava lá atrás, 20 anos atrás. Hoje eu observo negros na universidade, hoje eu observo indígenas na universidade. E antes eu não via. Aí eu fico pensando, realmente, na sua visão, realmente isso é resultado do programa de cotas? Tem funcionado? Essa população tem vindo? Como é que você avalia essa dinâmica, assim, aos seus olhos? Eu acho que é super importante. Isso é uma dívida que a sociedade tem com algumas pessoas, com algumas raças, né? Com pretos, pardos, indígenas, quilombolas. Então, a universidade, quando ela implantou as cotas em 2005, a gente vivenciou esse processo. Eu tenho alguns exemplos até para citar. O curso nosso eu sou professor de contabilidade, é um curso noturno, os meninos começam a fazer contabilidade, rapidinho já está trabalhando, né? Porque é uma profissão que tem um apelo muito grande. Tem muito mercado, né? Tem. Tá, então não vou não. Mas é cálculo só básico, as 4 operações básicas. Ai, meu Deus. E é na calculadora, pode ir, fica tranquilo. Vou tentar. E aí a gente tinha vontade, assim, quanto professor, de ter alguns meninos para trabalhar com a gente, os professores chamados bolsistas. E a gente nunca conseguia, porque esses meninos estavam sempre trabalhando. E aí, quando a gente fez, em 2005, o processo das cotas para os pretos, né, negros, foi a primeira vez que a gente conseguiu um bolsista no departamento de contabilidade. Por quê? Você acredita que eles não conseguiam emprego no mercado de trabalho formal e aí tinha oportunidade da bolsa? Tinha mais dificuldade. Tinha mais dificuldade, né, de estar na universidade, de conseguir uma colocação, né? Então, quando ele foi para a universidade, aí a gente, tem alguém ali que quer trabalhar com a gente. E era uma bolsa, né, que é uma pequena ajuda de custo que a universidade dá. Então, ele foi trabalhar com a gente. E um menino fantástico. Ele trabalhava comigo, lá, bolsista. Poucos dias, uma empresária aqui de Tangará me procurou e falou, eu preciso de um menino para trabalhar lá comigo da sua área de contabilidade. Eu falei, eu tenho um menino para te arrumar. Já estava preparando. Tá vendo? E assim, foi uma pena. Ele estava trabalhando comigo, né, como bolsista, mas eu queria algo melhor para ele. Sim, encaminhou. Eu falei, leva esse menino aqui. Aí ele levou. Ele foi trabalhar com ela, a Carme, era da Oi, lembra? Sim. Sim, Olinto. Carme Olinto. Aí ele foi trabalhar com a Carme, aí depois eu falei, Carme, como é que tá lá o nosso aluno? Excelente, que pessoa maravilhosa. Então, esse é um exemplo de que, assim, essas pessoas elas foram incluídas no mercado. Elas tinham dificuldade. Mas né? onde é que estava essa dificuldade, Ariel? Vamos clarear.
Vamos clarear aí. Começa a dificuldade assim. Até 1900, por volta de 1945, 50, os pretos não tinham direito a voto. Tá. Então, você era excluído da sociedade. Não tinha direito a voto? Não. Que horror, né? Meu Você... Absurdo. Você, por exemplo, assim, você não tinha, não frequentava as universidades porque vem aquela questão, né? O pai não estudou, Sim. consequentemente não dá valor ao estudo para o filho. Entendi. E vira aquela Bola de geração em neve. geração. É. Então, quando a universidade ela propicia isso para as pessoas falam, poxa, eu tenho também oportunidade igual aos outros. Sim. Né? Então, isso aí vai também contagiando a sua própria família. Quantos pais a gente chega lá na formatura, falando de universidade, falando de formatura, eu tenho que falar disso. São 2 momentos marcantes para mim, que me enchem de emoção e meus olhos enchem d'água. Quando eu vejo os alunos entrando na universidade, os calouros, a gente faz o processo de recepção deles, e chega tudo com os olhinhos brilhando, assim, eu estou na universidade. É o máximo. Também. Aquilo contagia. Contagia. É uma energia gente. maravilhosa, né? Nossa, você começa a vibrar. Sim. Você se sente menino igual a eles. Eu também. Ai, que legal. bom. Nossa, que bom. Não sou eu só que tenho essa sensação. Que Esse ótimo. é o Ai, momento gente. do acaloramento. E o outro momento que a gente sente extremamente gratificado é na formatura. Nossa. E quando você chega na formatura, os pais procuram a gente e falam... Ele é o único da minha família, é o primeiro. Ai, muito emocionante. Então, Meu Deus. essa coisa, né? De que o pai, a família... Então, assim, agora ele é o primeiro. Mas esse primeiro vai desencadear Não, demais. os outros. Outro e outro. Então, Abriu o caminho. As cotas, ela tem essa importância muito grande. Quer ver? Vamos colocar a cota dos indígenas, né? Eles têm toda a cultura deles, né? Tem. E o que está acontecendo? Vem tudo para a cidade, e para estudar, e para isso, vai perdendo toda a sua cultura, a sua língua materna. A universidade, quando ela forma professores, nós temos um programa de formar professores indígenas, o próprio indígena vai virar professor dos seus filhos lá na sua tribo. Então, assim, ele vai preservar a sua cultura. Porque a educação, primeiro, tem dificuldade de mandar professor para dar aula lá na aldeia. Porque ninguém quer ir dar aula na aldeia, é muito longe, né? Sim. Ficar longe. Então, assim, ele vai morar lá e dar aula para os seus É lá. muito legal isso. Então, nós temos um programa de formação de professores indígenas e essa inclusão do indígena. Que vem uma coisa fantástica que nós estamos... A Unemat, há muito tempo, tem formado professores indígenas. Mas agora, foi recém-aberto agora um curso de enfermagem só para enfermeiros, só enfermeiros indígenas. Por quê? Para cuidar deles lá. O Estado tem dificuldade de contratar enfermeiro ou alguém da saúde para ficar lá na aldeia. Aí nós vamos formar um enfermeiro que vai ser um indígena também. Exatamente. Então ele vai ficar lá para cuidar dos E seus. não faz sentido querer trazer eles para cá também. Eu não Também acho. não. Eu não acho. Não é, Ariel? Não tem. Não tem sentido. Não faz sentido. Eles nasceram lá, eles querem ficar lá, eles querem ter internet lá, é justo? Exato. Claro. Eles vão ter também. Claro. Eles querem ter Mas casa de alvenaria? É justo, É justo, não é? é Mas justo. não precisa forçá-los Não. a ficar aqui. Não, mas Tá eles certo. podem fazer tudo isso e continuar preservando a sua cultura. Exatamente, porque, Então, isso, e a diga-se de passagem, universidade muito linda. trabalha nesse intuito. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender isso, né? Mas é um direito. Tem né? dificuldade, eu vou te falar, porque eu estou vivendo essas experiências, até por isso que eu toquei nesse assunto. Eu tinha dificuldade de entender uma série de coisas, inclusive com relação a racismo estrutural. E eu não sou uma pessoa mal esclarecida, ao contrário. Não. Nós somos Sim. pessoas esclarecidas. Quanto tempo trabalhando na imprensa, entrevistando pessoas. Pois é. Mas hoje, estudando a fundo, eu entendo algumas questões que eu tinha dificuldade para entender. Então, é normal que as pessoas tenham dificuldade para entender, porque não faz parte do mundo delas, entende? E então, assim, a universidade realmente ela traz luz para essas questões que a gente passa despercebido. E isso é a sociedade, não é só a universidade, não é só o campus, não é só a educação, isso é a sociedade, essa é a nossa vida, esse é o nosso cotidiano. Sim. Isso interfere no nosso dia a dia, essas questões, a gente saber respeitar, Exatamente. saber conviver com o diverso, com o diferente, né? Então, é esse que é o papel da universidade, né? É incluir todos. Todos. Né? É o indígena, é o preto,
é o quilombola, né? É o estudante de universidade pública que tem menos oportunidade, de repente, que hoje 60% das nossas cotas é para alunos de escolas públicas, né? Então, eles têm a cota também dos alunos da universidade pública. Porque nós somos uma universidade pública e as pessoas têm mais dificuldade, né, de pagar, né, um ensino superior, de repente. Então, a universidade propicia isso também. E você tocou no assunto das bolsas, eu acho legal a gente falar, porque tem gente que acha que não pode ir para o campus, que precisa trabalhar, ou, enfim. As bolsas, tem bolsas para várias, tem para graduação, tem para pós-graduação. Tem bolsas até que, às vezes, faltam candidatos. Na pós-graduação, isso existe. Sério? Outro dia eu recebi um e-mail que estava com bolsas, quem tinha interesse, porque, enfim, não se encaixava quem precisava. E é uma bolsa que se perde, entendeu? Se não tiver interessado. Né? Eu fico perdida. Até na graduação... Tem ainda? Tem. Quem vai fazer mestrado? Não, mestrado não. Você falou de pós. Mestrado. Não. Mestrado é pós. Mestrado e doutorado é programa de pós. Não tem especialização na Unemate, até onde eu sei, né? Mas só especialização. Tem algumas tem. Porque assim, após a gente divide ela assim, após lato sensu, que é a especialização, e a stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Que é o que você já está fazendo. É stricto, pós-stricto. Né, senso. Então, a bolsa, a gente tem realmente bolsa hoje sobrando na universidade. Olha só. E o que precisa fazer? Qual é esse processo? É porque, assim, uma bolsa... Já vamos informar. O professor, ele tem um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. Então, ele precisa ter acadêmico a trabalhar junto com ele nesse projeto. Então, assim, a gente tem vários projetos, várias ideias, mas você não dá conta de tocar. Sim. Né? Você dá suas aulas, todo professor, ele tem que dar suas aulas, tem que ter um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, e ele precisa de ter ali o seu grupo de pesquisa, né? Então, ele precisa de alunos junto com ele, trabalhando, acadêmicos. E aí, as bolsas, por exemplo, um aluno da graduação, ele recebe uma bolsa de R$700 para trabalhar com os professores. Ah, mas é pouco, 700. É uma ajuda que a universidade tem. Mas ajuda muito melhor que nada. Pensa que você, enquanto um aluno, você está ali para estudar durante 4, 5 anos. Você vai estudar, vai participar de um grupo de pesquisa de doutores, que geralmente não é só da Unemate, também tem convênios tanto nacional como internacional, né, convênios. E você vai fazer parte de um grupo seleto de pesquisador de determinada área. Então, assim, o ganho seu profissional é muito grande. Então, às vezes, a pessoa pensa só no valor, mas você tem que pensar assim, quando você está na universidade, você tem que, de uma certa maneira, absorver tudo que você puder de conhecimento. Então, se você está lá, igual a nossa acadêmica aqui, está no mestrado, ela tem contato, no mínimo ali, com uma dúzia de doutores constantemente, cada um em sua área. Então, qual que é o papel dela? É absorver essas informações, esse conhecimento de cada um deles para construir a sua base, né? A sua linha de pesquisa, vamos colocar assim. Sim. Em função desses, né? Então, assim, você tem ali professores, por exemplo, vamos pegar o curso de agronomia. Professores que vai trabalhar ali grandes culturas, outro vai trabalhar a questão da hortalícia, outro vai trabalhar a questão da fruticultura, né? Então, assim, aí você vai tendo esse contato, fala, pô, mas que área que eu quero seguir depois aqui? Porque você não vai conseguir, você vai ter que focar numa área, né? Então, não, eu vou seguir das grandes culturas. Então, é aqueles professores ali que eu vou... professor, você tem algum projeto lá? Quero trabalhar junto contigo e tal, né? E com certeza você vai poder trabalhar com ele. Mas eu vou trabalhar muito para ele. Não, você vai aprender muito. Muito com ele. Então, e a bolsa do mestrado é 2.100, e do doutorado é 3 e pouco ou 4 e pouco? Uma coisa assim, não tenho certeza. Acho que é 3 e pouco. 3,5. Então, assim, aí pro mestrado, quando você entra fazer um mestrado, aí você também tem bolsa. E aí tem uma notícia melhor agora. Porque as bolsas, você tinha que ter dedicação exclusiva para ter bolsa. Esse foi muito bom. Não precisa mais ser dedicação exclusiva para ter bolsa. Sério? Os professores dão um pouco de chiada, porque ele queria o aluno em tempo integral para ele. Né? Mas, por outro lado, por essa dificuldade de conseguir o aluno tempo full time e para ter as bolsas preencher, então abriu esse precedente, né? Sim, então... até porque se a pessoa vai só se dedicar à pesquisa e tipo uma bolsa de 2.100,
ela não consegue viver só com os 2.100, Não. entendeu? Ou com muita dificuldade, Sim. se ela não Sim. tem outra fonte de renda. Se ela não tiver né? alguém para ajudar, né? É. Tá, então quer dizer que agora eu posso trabalhar e posso ser bolsista também. Pode, agora É. pode. Ô, Daniela Santos. Arrasou. Vamos lá. Isso nós estamos falando de bolsa para mestrado, doutorado. Porém, esses dias eu acompanhando na TV, a Unemate estava quase laçando aluno. De verdade, venham para a universidade. Só se matricula. Não Isso. precisa nem fazer vestibular. O que aconteceu, Ariel? Ó, Tá tensa essa coisa. né? assim, ó, nós tivemos com o vestibular aberto até dia 30 de outubro. Sim. Fechou as inscrições, mas só que esse vestibular ele foi dividido em 2 grupos. Aham. O Campus Tangará tem 9 cursos. 4 cursos a gente vai ter prova, porque a concorrência é grande. Curso de agronomia, enfermagem, ciências contábeis e administração noturna. Esses 4 terão prova, vestibular, tudo. Os outros 5 cursos que a gente tem, que é biologia, jornalismo, letras, engenharia civil e o administração matutino, esses não vai ter prova, vai ser análise do histórico escolar do ensino médio. Isso. Né? Por quê? Porque é um curso que está tendo pouca concorrência. Né? Então, nós fechamos as inscrições agora dia 30. Os que vão ter prova, ok, fechou a inscrição. Os outros nós prorrogamos a inscrição até dia 20 de novembro. Está aberta ainda a inscrição para esses 5 cursos. Para 5 não, 4, porque teve um de administração que mudou agora. O curso de letras, jornalismo, engenharia civil e biologia, as inscrições ainda estão abertas até o 20 de novembro. Como é que está a inscrição? Letras e jornalismo ainda não preencheu o número de acadêmicos para o número de vagas que a gente tem. Sim. Não preencheu. Biologia e engenharia civil já preencheu. Já vai dar concorrência. Né? Mas letras e jornalismo ainda não. Então, nós prorrogamos a inscrição. Esses cursos são de manhã? Não, jornalismo, À letras, noite. biologia é à noite. Esses 3. A pessoa pode trabalhar isso da noite. Exatamente. Engenharia civil, esse sim é integral, né? Ah, tá. Então, aí, assim, mas eu acredito, assim, que... eu acredito ainda que a gente vive ainda o pós-pandemia. Ah, tá. Ainda estamos assentando, passando esse período aí nebuloso que a gente vê. Eu acho que as coisas vão voltar ao normal. Eu ainda tenho, assim, essa esperança, expectativa, porque a gente tem que conscientizar essa moçadinha. Nós estamos com um projeto lá, a Universidade Pública, bem perto de você, né? Sim, Faz parte sim. dele. Assim, para a gente conscientizar o nosso jovem do ensino médio. Você precisa estudar. Você precisa fazer uma universidade. Você precisa ter um curso superior. Você precisa ter uma profissão, porque isso vai te ajudar. Eu tenho falado muito para os nossos alunos assim. Eu já trabalho há 44 anos. 41, Com essa cara 41. de bebê, Ariel. 41. Vou corrigir. É que eu comecei muito novo. Boa. Eu comecei com 14. Nossa! Meu Deus. No banco. Naquela época, o banco contratava o Olha. office boy, né? Aham. E eu comecei com 14 anos. Então, eu comecei com 14, já tenho 41, já fazia as contas aí, quantos anos, né? Ah, meu Deus. E aí, eu digo para os jovens, assim, lá na universidade, vocês vão trabalhar muito ainda na vida de vocês. Vocês vão ter muito tempo que trabalhar. E com essas reformas constantes da Previdência também, que estão acabando com todos os nossos direitos, então vocês vão trabalhar o resto da vida. Meu Deus! Então vamos preparar primeiro, vamos estudar Verdade. primeiro, vamos ter uma profissão primeiro, vamos fazer um esforço, um sacrifício de estudar, ter uma profissão, depois vou para o mercado. Porque muitos jovens estão deixando de estudar para ir para um subemprego sem ter uma profissão. Isso vai ser muito ruim para o futuro deles, né? Porque é tudo aquilo que a gente está falando que a universidade propicia para a gente. E também, a gente está falando de uma geração que está muito conectada, que está o tempo todo de olho no celular, nas redes sociais, Muito Instagram, demais. YouTube, etc. O que acontece? Hoje, eu vejo assim, vendem-se muita ilusão na internet. Aí passa um cara lá e ensina você a ficar milionário.
Aí, entendeu? Os jovens ficam consumindo esse tipo de conteúdo. Faz um curso, você fica milionário. Você não ganhou, você não ficou rico ainda, com 30 anos. Né? Como se... Gente, que absurdo aquilo. Então, é essa geração que está consumindo esse tipo de conteúdo. E, às vezes, acha que a vida é fácil. Que vai ficar milionário acompanhando... rolando Instagram. E não é por aí, Ai, né? A vida é Senhor. muito além disso. Então, o trabalho de Senhor. conscientizar essa galera, ele é difícil, ele é árduo. A gente estava conversando com essas professoras que fizeram o doutorado na saúde mental. E, assim, dentro das pesquisas, elas mostram que o jovem que chega hoje para a universidade, com 17, 18 anos, ele tem uma maturidade inferior aos jovens que chegavam há 10 anos, 15 anos atrás, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento maior desses jovens e uma questão de um preparo maior nesse acolhimento com eles, né? Porque é diferente hoje, né? A forma, essa moçadinha que está vindo. Então, a gente tem trabalhado muito isso na universidade, já no ensino médio, através dos projetos. Nós estamos com vários cursos lá, que estão com projetos lá no ensino médio. Ou seja, preparando esses meninos para ter uma percepção maior da universidade, de um curso superior, desse preparo para o futuro, né? Então, é uma mensagem que a gente tem que deixar sempre para os nossos jovens e adolescentes. Estudem primeiro, né? Se preparem bastante. É legal a internet. Eu tenho um Instagram meu lá, tenho um Facebook. Hoje eles nem têm mais Facebook, né? A gente... mas... Nossa geração que tem, né? Eles só tem Instagram, mas é legal, bacana. Tem muita coisa boa na internet? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né? E às vezes a gente se depara... quantas horas por dia a gente ficou na internet? Então, e quantas horas por dia que você... absorveu ou aprendeu alguma coisa ali, ou só foi coisas fúteis, né? Fúteis. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com os nossos jovens, é isso que a gente precisa trabalhar com a gente também, né? É isso que precisa ser trabalhado dentro de casa, Ariel. Dentro de casa. Agora, vou citar um exemplo aqui de uma aluna de vocês. Ela é estagiária nossa. Não fala o nome. Do curso. Não, mas é coisa boa. Ela é estagiária nossa, lá na assessoria de imprensa. Ela é do curso de jornalismo. Ela veio de São Paulo para a Unemate. São Paulo, capital. Ela poderia ter ficado por lá. Ela escolheu a Unemate. E o que eu achei super interessante nela, Ariel, é que ela é daquele tipo de aluna questionadora. Ela sempre quer saber mais. E ela tá agarrando de umas oportunidades na universidade. Júlia, um beijo para você. Ela está fazendo trabalhos de pesquisas, artigos, junto com os professores. E ela fala assim, Theo, eu vou fazer. Não tô ganhando nada, mas eu vou fazer. Se eu ficar parada... Tá ganhando muito. Entendeu? Tá aprendendo. Ela quer dizer assim, não, eu não tô ganhando nada. Às vezes, até preciso desembolsar. Mas eu tô aprendendo. E pode ter certeza, já falei pra ela. Porque a gente acaba, né, percebendo algumas coisas. Eu falo assim, Júlia, você não é de TV, você não é de tela, você não é de rádio. Você vai pra academia. Se não vai pra academia, você vai ficar atrás de um... Você vai ser de site, alguma coisa assim, sabe, Dani? E ela já foi em 2 simpósio que fala, acho que alguma coisa simpósio, assim. congresso. Congresso. Um foi agora, o último, no Maranhão, apresentar um artigo junto com o professor. E um outro foi em Manaus. Você imagina o que essa menina não tá absorvendo? Sim. Que top. Eu achei muito São legal. Vivências, muito bacana. E aí, aquilo que eu falei, né, antes, que precisa ser trabalhado em casa. Ela também foi trabalhada em casa. Ela é nova, gente. Ela deve ter 20 anos agora. Então, você pensa... O que nós estamos fazendo com os nossos agora? O Ariel tem um filho de 5 anos. Vocês dois estão a Dani nessa. já enfiou a dela na universidade, que a menina, desde pequenininho... Desde pequenininha, ela sempre foi incentivada a estudar. Não é? Então, é assim, o que nós estamos fazendo dentro de casa... O que esses pais estão fazendo dentro de casa? Porque na minha época eu também fui super incentivada, apesar de não ter financeiro para... tanto, você entende? Só que assim, Theo, na minha época, que a minha filha era criança, não tinha tanta internet, celular, igual vocês que estão com criança ainda, né? Como é que vocês estão aproveitando a deixa, Ariel? Como é que você está lidando aí com o seu pequenininho, preparando ele para o futuro? Como eu tive os outros que já estão... Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho a Natália, tenho o João, o Rafael, o Guilherme e agora eu tenho o Matheus, né? São
as minhas joias de ouro, né? São Olha. as bênçãos que o Senhor me deu, como diz o salmista. Aham. Porque filhos são bênçãos na vida da gente. Então, é um conflito de gerações, né? E eu fico reparando, às vezes, como era e como é, como eu era também, como eu sou, né? Tem coisas importantes na vida que, assim, que a experiência nos dá, que a juventude nunca vai nos mostrar. Né? É verdade. Então, agora eu tenho um pouco mais de paciência, um pouco mais de discernimento, apesar das correrias do nosso dia a dia, eu procuro ser um pouco mais presente, né? Sim. Algumas coisas que eu fiquei devendo para os outros, e para esse eu estou corrigindo, né? Mas isso a gente tem que trabalhar muito com a gente também, né? A gente tem que ter as prioridades da gente. E ele é a nossa prioridade da minha vida, com certeza. E ele tem 5? 5 anos, Matheus, né? 5 aninhos. Então, aí você falou da nossa acadêmica de jornalismo. A gente, assim, nesses 25 anos de UNEMAT, a gente tem muitas experiências, assim, de alunos, como chegaram, como se formaram, o que são hoje, né? Então, isso é muito gratificante. E o aluno, eu falo assim, às vezes a gente fala assim, poxa, algumas pessoas falam, não, mas lá na universidade tem curso tal que só tem aluno rebelde, tem um pessoal lá de direita que é isso, tem um pessoal de esquerda que é aquilo. Eu falo, cara, lá tem de tudo. Né? Lá tem de então, tudo. assim, e lá nós temos muito jovem. E o jovem, ele é questionador. Claro, é da fase. Isso é maravilhoso. Ele está no processo de transformação, né? Sim, contestador. Essa de contestar. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Nós que somos pais e mães, né? Temos a dificuldade, às vezes, com os nossos filhos. E lá nós temos um monte de filhos, né? Eu falo que ali são os nossos filhos intelectuais, né? Os nossos acadêmicos. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E é importante, né? Esse processo de instigação que eles têm, né? De instigar, de perguntar, de investigar, né? Isso é importante para a formação deles, né? E a gente tem que explorar isso. Então, que legal que a gente tem lá o curso de jornalismo, a gente vê assim, e cada curso, nós temos 9 cursos. Tem uma peculiaridade. Tem um perfil, né? Um perfil mais crítico, um perfil mais, vamos dizer assim, de investigar lá mais tranquilo, outro tem de fomentar mais a discussão coletiva. Então, são perfis, né? De um para o outro que diferencia dentro da universidade. E é aquilo que eu falo da gestão de pessoas, a gente tem que aprender a conviver com todos eles, né? Às vezes eu fico pensando assim, como é importante a formação nossa, né? Por exemplo, eu sou contador, eu tive um professor de matemática que deu aula para mim, eu tive um de estatística, eu tive um psicólogo, eu tive um sociólogo, né? Eu tive um pedagogo. Então, assim, todas as áreas, um administrador, né? Vários contadores. Então, assim, tudo isso é a base formando um processo de maturação para um futuro profissional. Então, dentro do jornalismo, vocês vão ter lá também as várias áreas lá, né, da sociologia, da filosofia, da psicologia, que vão lá formar esse menino, né, essa menina, né, nesse processo de instigar eles de começar a sair aqueles insightzinhos, né, de formação do seu pensamento. Então, isso que é bacana dentro da universidade. E a gente precisa disso, porque o nosso menino lá em casa, hoje ele me pergunta uma coisa, amanhã ele pergunta outra, né? Então, lá na universidade é o nosso menino intelectual, ele pergunta uma coisa isso, pergunta uma coisa disso, então ele vai formando, diante das respostas e daquilo que a gente passa para eles, vai formando o profissional do amanhã. Meu Deus. E o curso de agronomia? Eu vou falar sobre o curso de agronomia, porque assim, nós estamos numa região muito forte do agronegócio, né? Como é que você percebe o andamento da formação desses profissionais? O mercado, ele tem uma procura? O produtor rural vai para o campus? Existe? Sei que tem alguns projetos de extensão que atende, né? Com informação, com pesquisa, compartilhamento e tal. Como é que você percebe... Antes de você responder, deixa eu só compartilhar a história da Maria Clara, que é minha filha que passou em agronomia aqui. E durante a formação dela de ir para a universidade, ela estava muito afim de ir para Viçosa, que é referência no Brasil no curso de agronomia, né? Juro que eu não interferi. Deixei à vontade para ela decidir para onde ela ia, porque ela tinha pontuação para entrar lá. E ela resolveu ficar. Depois disso, conversando com agrônomos que estão no mercado trabalhando aqui,
todos eles falam, você fez a escolha certa, porque o trabalho tá aqui. Tá aqui. Aqui que você vai conseguir aqui que... se colocar. As multinacionais empregam muito bem, pagam muito bem, dão suporte e, enfim... É uma região muito favorável para ter um curso de agronomia, um curso bom, que a gente sabe que o curso de agronomia aqui é muito bom, né, Ariel? Como é que você percebe essa dinâmica desse curso da Unemate para atender essa nossa demanda forte aqui da nossa região? O nosso curso, primeiro assim, é o nosso curso mais concorrido do campus. Ainda é o curso foi, né? mais concorrido do campus, né? Que legal. É o que dá maior concorrência, maior número de candidatos inscritos, é agronomia, né? Olha só. E é um curso fantástico. Né? Eu tenho um sobrinho, irmão, o filho da Ilma. O Ari, tá na agronomia. Esse é da Luimar, o Ari. Ah, tá. A Ilma tem o Daniel, que também está na agronomia, e tem o mais velho da Ilma, o Lucas. Ele fez um semestre aqui e foi para Viçosa depois. Ele foi? Foi. Quer bater asa também. Quer sair de perto, né? Quer sair de casa. O que é bom justo, também, né? O que é justo. Então, ele, assim, esse é o processo do jovem, às vezes quer sair um pouquinho de casa. Mas o curso de agronomia, ele é, primeiro, a nossa região, a vocação do nosso estado para o agronegócio. E o curso de agronomia nosso é bom, né? É muito bom. E, assim, o mercado o tempo todo procura. Você percebe isso? Procura. Nós criamos lá, um grupo de professores, nós criamos um grupo lá chamado Vagas de Empregos. Todo dia nós temos lá empresários, empresas procurando os meninos para trabalhar já na graduação. Legal. Tá vendo? Tem o tempo todo procurando. Eles ficam doidos para terminar o semestre no final do ano, que eles vão trabalhar. Todos eles trabalham nesse período de férias aí, dezembro, janeiro, vão para a lavoura, vão trabalhar já. E já vão se inteirando no mercado. O mercado absorve esses meninos, assim... eu estava vendo há poucos dias uma matéria num desses blogs aí, que ele entrevistando um pessoal lá, falando que só na 163 a falta e a quantidade de agrônomo que eles precisam, o cara tá dando um número lá, assim, que eu não lembro agora, muito grande. Então, assim, falta profissional nessa área. Então, assim, o curso de agronomia nosso é um curso... os professores são todos doutores, né? Já tem uma larga experiência. É um curso muito bom, é fantástico. Ali... Não tem erro. É formar ali e já ir para o mercado, né? E a gente encontra uns meninos hoje, né? Assim, que trabalhou ali com a gente. O curso de agronomia nós abrimos em 2001 aqui no campus. E assim, hoje a estrutura deles, né? O que eles têm, o que fazem. Pô, rapaz. Aquele menininho lá pelo corredor, né? Então, assim... Não dava nada para ele. Isso é gratificante, é muito legal, muito bacana. E a gente fica super orgulhoso deles. Fica mais ou menos igual o pai. Olha, que legal. O professor, quando vê o seu aluno, né? Que deu certo. Que deu certo, que tá bem, que tá com uma vida profissional de sucesso, a gente se sente participativo desse processo. A gente acha que a gente participou disso. E participou. E participou, Com né? certeza, E participou. Nossa, diretamente. Muito bom. Ai, gente, que coisa boa. Deu até vontade agora, Dani, de... Acho que vai ser Estão me uma aluna, influenciando. a Unemate. Mas, assim, o conhecimento... Não tem fim, a gente sempre tem o que aprender, né, Ariel? Eu penso assim, sabe? Você não tem essa vontade, assim, sempre aprender algo novo, tentar fazer algo além? Você tem esse desejo, assim, tipo, de aprimorar no teu conhecimento? Tem. A educação, ela é muito instigante, né? Então, a gente começa a estudar alguma coisa e aí... fala, puxa, mas isso aqui é legal, isso é bacana, tem uma outra coisa. Aí você parece que assim, vai puxando uma coisa, puxando a outra, né? E você vai querendo compartilhar. Eu lembro que na pandemia, eu defendi o meu doutorado, eu estava para defender o doutorado dia 24 de março de 2020, lá na UERJ, no Rio de Janeiro. E parou tudo no dia 16 de março, uma semana antes. Aí eu estava com passagem comprada, estava tudo a banca formada, aí minha professora ligou, olha, vamos cancelar a banca vamos ver o que a gente vai fazer e tal. E depois resolveu, foi a primeira banca online da UERJ. Eu aqui em Tangará, uma professora lá em Salvador, na Bahia, 3 no Rio de Janeiro e 1 em Cáceres. Então, assim, a banca do meu doutorado foi esse. E todo mundo online. E foi engraçado que, assim, como foi o primeiro, ninguém gravou, ninguém pensou que precisava gravar.
não gravamos. Sim. A gente consegue gravar, porque foi o primeiro, né? Aham. Mas, como foi assim? Então, essa... Você... Aí, assim, eu falei assim, defendi doutorado. Aí eu tinha ainda a pandemia e eu tinha o 2020, antes de voltar, eu tinha que pegar umas férias e uma licença-prêmio que eu tinha. Eu ia ficar parado em casa. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Né? Meu Aí Deus. você saindo do doutorado, você está assim num pico danado. Você pegou aquele ritmo de estudar e tudo. Aí eu comecei a estudar umas coisas que eu tinha vontade de estudar, que era mercado financeiro. Educação financeira, mercado financeiro, finanças pessoais. Mas mergulhei nisso, fiz uns 4 cursos disso, né? Então, assim, porque você cria assim, um hábito de gostar de algumas coisas, estudar, né? Então, você vai sempre, assim, querendo fazer alguma coisa diferente estudando, né? Eu, por outro lado, também, assim, essa minha vida acadêmica, com 25 anos na universidade, eu sempre gostei muito da gestão. Então, a gestão também faz parte da minha rotina, E né? requer estudo também, né? Requer estudo, requer desprendimento, às vezes pessoal. Viajo bastante também, né? Das reuniões, da reitoria, com o governo. Essa questão mais política da universidade, a gente está sempre junto. Então, assim, isso tudo, também, assim, você aprende muito, né? Eu fiz o meu doutorado, eu estudei a política orçamentária do estado de Mato Grosso. Sim. O orçamento, né? Sim. O dinheiro que envolve, o que o estado, né, gasta, onde ele colocou o dinheiro dele, onde que ele coloca, como é trabalhar, como é feita a política da política orçamentária. E o que você descobriu? A gente descobre um monte de coisa, né? Coisa boa, coisa não muito boa. Para onde que está indo os recursos, né? A minha professora, ela estuda política orçamentária da União, a minha orientadora lá da Nossa, UERJ. o que será que ela descobriu? Ela tem alguns livros e algumas coisas publicadas bem legais com relação ao orçamento da União. Aí eu estudei durante o período de 2010 a 2018 do orçamento do estado de Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso é um estado muito pujante, o crescimento orçamentário do estado, ele é comparado lá à China, né? Cresce muito, né? Cresceu muito, ele destoa dos estados do Mato Grosso, que o nosso estado cresceu nos últimos anos, aí, principalmente em função do agronegócio. E a agronomia, né, está junto nesse caminho. A universidade também, ela teve um papel muito importante nesse processo. Porque, às vezes, a gente fala assim, a universidade, principalmente, vamos dizer assim, está nos grandes centros. A Unemat não, ela está em todo lugar, né? A Unemat tem um programa que ela começou em 1990, que é chamado Programas Parceladas. Foi um programa que ela criou para formar professores no interior do estado do Mato Grosso. Olha, que legal. Por quê? Porque é um estado muito grande e os rincões do nosso estado não tinha professor formado. A maioria eram leigos. A Unemat criou um programa, o que ela fazia? Ela ia formar professor lá no período de férias dos professores que estavam em sala de aula. Então, os professores da Unemat davam aula nos municípios mais distantes, nos meses de janeiro, fevereiro e julho. Então, o professor lá do município e do estado que estava lá em Confresa, lá em Vila Rica, né? E que não tinha formação nenhuma, ele, no período de férias dele, ele ia fazer uma faculdade. E era nesse regime de 3 meses, assim, concentrado. Então, um programa parcelado. Então, o papel, a importância da universidade do estado de Mato Grosso é esse, de formar aonde quer que seja. Nós, aqui de Tangará, já formamos 2 turmas de administração lá em Aripuanã. A Unemat levou depois 2 turmas de direito lá em Aripuanã. Hoje, lá em Aripuanã, a Unemat tem uma turma de agronomia e uma turma de engenharia civil, lá em Aripuanã. Aripuanã fica a 700 quilômetros daqui de Tangará da Serra. Não. Então, assim, quem vai chegar lá, né? Nós formamos lá em Juína uma turma de contabilidade e uma turma de letras. Nós formamos lá em Sapezal uma turma de contabilidade, uma turma de letras e uma turma de administração. Então, assim, a Unemat faz esse papel de formar não só aqui no Grande Centro, mas em todo o interior do estado, né? Aí também tem os programas voltados para os indígenas. Então, assim, a universidade, ela tem essa importância social. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, a universidade é cara, ela gasta muito dinheiro, né? A gente já ouviu muito isso dos nossos governantes. Aí a gente começa a mostrar esses dados também, né? Porque você pega a maioria das universidades, estão nos grandes centros.
Sim. Né? Mas quem vai formar professor? Não sei se vocês já conhecem aquela região lá do Baixo Araguaia, Luciara, Vila Rica, Confresa. Não conheço, Não. gostaria de conhecer. Fica a 1.500 quilômetros da capital, Cuiabá. Né? Misericórdia. É daqui em Itaciba, daqui lá no Paraná. É longe Então, demais. longe. Então, assim, quando a Unemate começou a formar professor lá em 1990, todos os professores lá eram leigos. Né? Então, a Unemate formou professores lá de todas as áreas. Nós formamos professores lá em Luciara de professor de Química, curso que a gente não tem na Unemate, mas lá nós criamos uma turma para formar professores de Química, porque lá não tinha professor de Química. Não. E tem uma história interessante dessa questão da formatura de Química. Eu fui lá na formatura, aí tinha um aluno que deu depoimento, ele era borracheiro. Olha! E ele Meu Deus. queria fazer uma faculdade, uma universidade. E ele falou assim, mas eu, um borracheiro, vou fazer Química, né? Ah, mas só tem isso aqui agora, eu vou fazer isso mesmo. E foi fazer Química, né? E aí, os professores, aí como lá é distante, os professores vão e dão a aula em regime condensado. O professor fica lá 1 semana, 2 semanas, porque é muito longe. E aí, nesse período que o professor fica lá, o professor fica mais disponível o tempo todo para eles, tem aquele convívio, faz aquelas experiências, ia para as escolas, tudo. E ele contando que aquilo, ele foi se apaixonando. E ele falou assim, eu não sou borracheiro, eu sou professor. Uau! Eu vou ser professor de Química e vou ensinar esses meninos tudo fazer esses treinos. Muito legal. E formou em Química, um borracheiro. Então, assim, isso é um poder, né, que eu falo assim, de transformação que a universidade tem, que a educação tem. Assim, né? Tem várias, assim, histórias que a gente vivencia e conhece dos meninos. Tinha um menino que ele formou em pedagogia, ele era do município de Aripuanã. Mas ele morava numa comunidade, chegava em Aripuanã, ele tinha que pegar o barco mais 80 quilômetros. Nossa, Ariel! E mais 80 quilômetros de motinha. Ô, gente! Ele mora numa comunidade, se eu não me engano, o nome era São Lourenço. E ele queria estudar, fazer pedagogia, porque ele queria criar uma escola lá na comunidade dele para os conhecidos, para os amigos, para os parentes. E ele formou em pedagogia. Aí depois o município abriu uma escola lá e ele virou professor lá para educar os meninos lá. Gente. Então, assim, esse é o poder que a educação tem, né? De transformação. Ele transformou a vida dele, que transformou de uma comunidade. Exato. Né? Muito longe, muito distante da nossa realidade. Tem outra história que eu acho bacana também. Tem um menino que chegou lá para estudar na universidade e ele era açougueiro. Aí ele falou para mim assim, professor, eu vou estudar porque eu não quero continuar sendo açougueiro o resto da minha vida. Meu Deus. Eu falei, bacana. E a gente está aqui para isso. A gente quer ser esse instrumento para você. E ele formou. E aí, no dia da formatura, ele falou para mim assim, eu fiz o meu TCC numa empresa e eu vou ganhar 3 vezes, 4 vezes mais que eu ganho lá no mercado de açougueiro. E eu vou para lá agora, porque agora eu sou contador. Ai, que máximo! Então, assim, muito gostoso, né? Nossa, aí eu falo assim, esse momento é o momento, eu me emociono de falar, imagina lá na formatura. Imagina! Então, assim, são coisas que a gente vê no dia a dia dentro da universidade, esse processo de transformação de vidas, né? Que é bacana, que precisa, que a educação faz. Então, assim, a saída para a gente, para as gerações, para o futuro, é a educação, né? É a formação. Eu acredito né? nisso, muito nisso. Então, a gente que faz educação, faz com esse propósito de ter um mundo melhor através de pessoas melhores. Muito Perfeito. bem. Ariel, e te vendo com esse brilho nos olhos aí, aposentar não tá tão cedo nos seus planos, pelo jeito. E o que você espera do seu futuro dentro da Unemate? Você tem vontade de ser reitor novamente? Você pensa nisso? O que você pensa? Eu sempre falo que não quero mais a gestão, mas aí mas a gestão te chama. Quando eu voltei para Tangará, aí terminei meu doutorado. Aí voltei na pandemia, voltei dando aula na pandemia, né? Online. Você voltou dando aula. Dando aula, né? Porque eu sou professor, eu estou na gestão, se eu sair da gestão amanhã, eu volto para a sala de aula. Você volta para a sala. Porque essa é a minha função. Sim. Aí eu voltei, depois do doutorado, voltei para a sala de aula na pandemia, dando aula online. Beleza, falei, não vou mais mexer com gestão. Porque não quero mais. Eu já terminei meu doutorado,
eu tenho um projeto de pesquisa, eu tenho uma linha que eu quero pesquisar, que eu vou estudar esse orçamento do Estado e vou estudar depois do município, vou fazer nesse trabalho aí, né? Na questão da política orçamentária. Aí passou algum tempo, um colega meu me chamou e falou assim, olha, eu vou afastar, o Magno, né? Vou afastar aqui da gestão, você podia assumir aqui para nós. Falei, cara, eu não falei que eu não ia mexer mais com isso. Ele falou, não, mas a gente precisa de você, porque a gente está vivendo tempos aí assim e precisa de um pouco da sua contribuição, daquilo que você aprendeu. E aí eu pensei e falei, eu gosto disso, gosto, né? Eu vou. Então, assim, aí para o futuro, eu fiquei em Cáceres 8 anos. Para assumir uma posição de reitor, vice-reitor ou um pró-reitor, você precisa ir para Cáceres novamente. Você precisa estar lá. Tem que morar lá em Cáceres. Eu morei em Cáceres 8 anos. As pessoas falam, nossa, mas Cáceres é isso, aquilo. Cáceres é maravilhoso. Cáceres é uma delícia. Quase todo fim de semana você vai lá, né? Sempre estamos por lá. Você morou lá? Não, meu marido é de lá. A família do meu marido é de lá. E aí tem um sorvete maravilhoso lá, que eu acho que você com certeza já tomou. Pelo amor de Deus, Ariel. Que a Dani já tomou aqui em Tangará. Sorvete, que delícia. Que delícia. É lá na... Sorveteria, que delícia. Tem na Barão, já até sei, Praça Barão. Já também. Mas tem ali no centro também, que eu não faço... na Coab Velha. Tá vendo? Ariel. Então, assim, pra gente assumir uma função, aí tem que voltar pra Cáceres. As pessoas falam, mas você vai ter coragem de voltar pra Cáceres? Eu gosto de Cáceres. Lá é gostoso, né? Eu só sinto que falta um olhar diferenciado pra lá. E lá, assim, lá é o povo raiz, né? É a Cuiabania. Mato-grossense raiz. É Cáceres. Então, Cáceres é gostoso de morar. Então, assim, eu às vezes penso, os colegas falam assim que, não, você vai voltar. Assim, falar assim, você quer voltar? Pode ser que sim. Eu tô achando que sim, viu? Também tô sentindo. Porque eu tenho que trabalhar a questão da aposentadoria, você falou, com essa mudança aí, é mais 10 anos que eu tenho que trabalhar. É só com 65 anos. Então, tem muito tempo para trabalhar, né? E a gente precisa trabalhar. Mas você não tem jeito de quem aposenta e fica quieto em casa, não, hein? Eu fico preocupado com isso. Eu fiz tipo assim, a gente tem que se preparar para aposentar. Porque você tem um ritmo, você tem uma... né? Eu estava conversando com um coronel da Polícia Militar e ele estava me dizendo que tem um grande índice de coronéis que aposentam e depois um grande índice de suicídio, de vício, principalmente na bebida. Eles aposentam cedo, né? E porque perde o sentido da vida, né? Vai fazer o quê, né? Então, isso também não é só para a profissão para todas, eu acho. Para todas as profissões. A gente precisa se preparar para aposentar. E eu não estou preparado para aposentar ainda não, Ai, né? Mas Deus, você tá jovem casa. ainda, né? O que falam lá em casa? Sabe o que eu falei assim, que eu queria neto, mas meus filhos não dão neto para mim ainda, né? Para quando eu ficar mais... curtir neto. Para poder cuidar, né? Para ter o que fazer. Então, não tem que fazer. Ou você vai fazer mais filho, então? Também tem essa possibilidade, que eu já ventilei também, né? Então, assim, a gente fica prospectando, né? Vai nas projeções, o que vamos fazer? Mas a Unemate está aí, a gente, assim, tem um carinho muito grande. Sou filho da Unemate, trabalho lá há 25 anos e acho que a gente tem muito o que fazer pela sociedade, para a sociedade, porque ela é uma universidade, é um patrimônio especial. A gente tem que ter um carinho muito especial pela Unemate, porque ela é nossa, né? Ela é do Estado, ela pode ajudar muito a gente, pode ajudar muito o nosso município. Nós já tivemos um município que, assim, teve lá curso da Unemate e, de repente, aí parou de ter, né? Vamos dizer assim, esses cursos temporários. Nossa, a população sente muito, né? Então, a gente tem que ter esse carinho especial de olhar que é um patrimônio nosso ali, que a sociedade... Às vezes, eu tenho alguns amigos, alguns colegas que olham com um olhar, às vezes, por causa desse conflito, essas diferenças que a gente tem da universidade, olha com um olhar meio tenebroso, dizendo assim, né? Que a universidade tem muita gente disso, muita gente daquilo, desse outro. Assim, não pense assim. Pense que a universidade... é um lugar diverso, né? É um lugar diverso e que ela tem um projeto especial para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos. Mas se eu colocar o meu filho lá, meu filho vai virar de esquerda, vai virar de direita, vai virar... Não vira nada. Obviamente. Olha, não vira nada. Seu filho é aquilo que você
conduziu ele, aquilo que Exato. você quis para ele. Então, assim, e ali é um conhecimento que ele vai aprender, uma profissão, e que lá tem uma comunidade que tem gente, muita gente do bem, Verdade. a maioria. Com certeza, Que você pode ter gostoso. certeza disso, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu vejo a maioria das pessoas com mais qualidades do que defeitos. E a universidade também. A universidade tem coisa ruim, mas tem tudo de bom que a gente Tem. precisa para o jovem. A universidade tem. Que Então, bom. nós precisamos levar os nossos jovens para a universidade. Verdade. Vamos puxar esse povo, Dani. Que Ariel, delícia de bate-papo, né? Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, pela sua história, por compartilhar com a gente, com o nosso público. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da sua entrevista, de te ouvir falar. Foi muito legal, né, Theo? Foi lado muito que a legal. gente não conhecia, de como é que você... Inspirador. E, sobretudo, como é que você ama o seu trabalho. Eu acho que o melhor exemplo para os jovens é isso, despertar nessa garotada que está vindo, realmente encontrar aquilo que ele gosta. Porque daí o trabalho vai ser bom, vai se fluir. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que é isso que acho que o grande lance do teu sucesso como profissional é realmente amar o que você faz. E aí o sucesso é consequência, né? Com certeza. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, estar onde a gente quer, né? E procurar ser melhor a cada dia, né? Ter um preenchimento daquele vazio interior, né? Gostar de pessoas, né? Saber relacionar com pessoas e saber que a gente pode fazer o bem para todos. As pessoas, todo mundo tem um pouco para ensinar para alguém e todo mundo tem um pouquinho mais para aprender a cada dia, né? Acho que é isso que nos dá uma esperança e uma visão de um mundo cada vez melhor, né? Top. Mais uma vez acertamos, hein, Dani? Muito bom, né? Mais uma vez acertamos e aprendemos. Todas as entrevistas a gente aprende um pouquinho, né? Demais, demais. Muito bom. obrigada, Ariel, por compartilhar conosco e com o nosso público. Eu que agradeço Tudo isso, de pela essa verdade. oportunidade. Foi top. Fazia tempo que a gente não entrevistava ele. Prontinho. Ariel, muito Legal. obrigada. E você que está nos acompanhando, aciona o sininho. Se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente movimentar esse canal, interage aí com a gente, deixa um recado pro Ariel, pra nós. Compartilha com todo mundo, porque esse podcast é do mundo. É nosso, é meu, da Dani, é do mundo. Entrevista com elas. Fala com a sua vizinha, com o seu vizinho, né, Dani? Fala pra assistir o Coloca lá, canal. você tá lavando louça, vai lá, coloca. Nós estamos no Spotify também, bebê. Você vai pode ouvir a gente, enquanto vai você assistir. dirige. Exatamente. Leva a gente. Enquanto você estende a roupa. Tem que Leva a arrumar coisa gente. pra fazer, pra Pode levar a aproveitar gente o até pro tempo. banheiro, não tem problema. Aproveitar o seu tempo. Exatamente, aproveite o tempo. Consume conteúdos de valor. Gente, obrigada. Até a próxima, então. Até a próxima. Beijo! Segue a gente. Teodora Malacrida, Daniela Santos, jornalista, Ariel Lopes. No Instagram. O teu arroba no Instagram, você lembra? É Ariel LT. Segue lá, Ariel LT. Segue também o Nemate Oficial para você ficar sabendo legal. de tudo que acontece que rola lá no campus, E o nemate.tga. que é o local. Instagram Tangará. de Tangará. Certo, gente? Combinado? Até o próximo episódio, então. Beijos! Tchau!